dando uma estudada no que diz os nossos padrões doutrinários, no que ensina o Catecismo Maior de Westminster. Nós temos uma caminhada longa aí pela frente, mas hoje nós já chegamos à pergunta de número 9, né, do Catecismo Maior, e já é o primeiro maior bloco de perguntas, né, que estarão tratando sobre o que o homem deve crer acerca de Deus, né? Então, nós estaremos estudando várias questões relacionadas a Deus, a obra da criação, providência, decretos e uma salvação, uma série de coisas que está envolvendo aquilo que o homem deve crer acerca de Deus. E a pergunta de número 9, ela vai tratar sobre o nosso Deus trino, né? Vai tratar acerca da realidade bíblica de que o nosso Deus, o Deus que nós conhecemos, ele é o Deus trino, é Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. No último estudo, né, que nós tivemos, domingo passado, a pergunta 8, né, tratou sobre a verdade que há somente um Deus. Nós estudamos brevemente sobre isso. A pergunta diz, né, há mais que um Deus? A resposta, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então nós pontuamos isto com muita clareza, que só existe um Deus, além do qual não há outro, né? Eu repeti isso, inclusive, várias vezes, porque há somente um Deus. Mas, na divindade, há mais de uma pessoa. E a pergunta 9 nos diz assim: quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. É meio difícil, às vezes, expor o catecismo. Ele torna simples a exposição, mas é meio difícil porque você, às vezes, quer adiantar algo que já está na pergunta seguinte, né? Por exemplo, sobre a questão das propriedades pessoais, a próxima pergunta vai tratar sobre isso, né? A pergunta de número 10 diz: quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? Nós vamos estudar particularmente isto, né? A pergunta 11 diz: de onde se infere que o Filho e o Espírito são Deus igual ao Pai? Então a resposta vai dizer que as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e cultos que só a Deus pertencem. Quando alguém vai tratar sobre a doutrina da Trindade, num estudo somente, ele vai tentar tratar sobre essas questões todas e vai tentar mostrar, através da Escritura, que os atributos, os nomes, o culto que é prestado, as obras, são todas atribuídas a cada uma das 3 pessoas da Trindade para provar a realidade de que existe um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 são Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Hoje nós não vamos considerar essas questões dos atributos e esses outros pontos todos que tratam sobre a doutrina da Trindade. Nós vamos tentar ver brevemente sobre o que objetivamente fala esta pergunta de número 9. Então a pergunta de número 9 começa dizendo, né? Perguntando: quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que então seria, né, ou o que significa dizer, ou o que significa a palavra divindade? E quando nós falamos sobre divindade, nós estamos querendo dizer, ou falando sobre a natureza divina. Que a natureza divina é possuída pelas 3 pessoas da Trindade, ou as 3 pessoas da Trindade possuem uma natureza, essência divina. Então, nenhum tem mais do que o outro, nem menos, ou apenas um possui a divindade, né, a natureza divina e outro não. Mas as 3 pessoas possuem a mesma natureza, ou são divinos. E as pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós perceberemos que a Escritura Sagrada ela vai nos apontar essa realidade de que existem, de fato, 3 pessoas e que elas são 3 pessoas distintas, né?
Nós veremos que a Escritura vai falar sobre o Pai em algumas ocasiões, nós veremos que a Escritura vai falar sobre o Filho em algumas ocasiões, nós veremos que a Escritura vai falar sobre o Espírito em algumas ocasiões, e em alguns momentos até mesmo no mesmo contexto ou no mesmo versículo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o que diz o próprio Senhor em Mateus capítulo 28, verso 19, naquilo que nós conhecemos como a grande comissão, nós veremos que algo importante é feito em nome do Deus Trino. Não é feito em nome de um em particular ou do outro, mas em nome das três pessoas da Santíssima Trindade, isto é, o batismo. Dando-nos o exemplo, é exatamente assim que nós fazemos hoje. Todas as vezes que vou batizar alguém, eu digo que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você olha para o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28, verso 19, é exatamente isso que está lá, mas podemos abrir a nossa Bíblia e ler. Diz assim, Mateus capítulo 28, versículo de número 19, a Escritura nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não somente nesse contexto em que há o batismo que Cristo ordena a que os seus servos, apóstolos, ministros do Evangelho fizessem, mas nós percebemos também a realidade da Trindade presente, as três pessoas, no próprio batismo de Cristo, que era, obviamente, um batismo distinto do batismo que ele vai ordenar posteriormente. Contudo, naquela ocasião, nós percebemos que três pessoas distintas existem ali. De modo que isso vai de encontro ao que nós veremos aqui mais à frente, a heresias que são sustentadas por alguns grupos e religiões por aí. Mas quando você olha ainda em Mateus, no capítulo 3, verso de número 16, você vai perceber isto acontecendo ali. Mateus, capítulo 3, verso de número 16, nos diz assim a palavra: Batizado Jesus, então está aqui o Filho, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aí o verso 17 nos diz: E eis uma voz dos céus que dizia: Este, que é Jesus Cristo, é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho todo prazer. Então perceba que no batismo de Cristo e outros eventos também nós veremos que as três pessoas da Trindade, elas estão ali sendo reveladas e separadas umas das outras, não é? No que nós chamamos, e geralmente é lido aqui no final do culto vespertino, na chamada bênção apostólica, ao concluir o culto público, nós vemos que a Igreja Apostólica, que nos passa essa verdade, eles estavam comprometidos com a verdade de que o Deus a quem eles adoram e o Deus de quem eles recebem a bênção é o Deus Trino. E é justamente então a estes, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que a bênção então envolve, em 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13, a Escritura nos diz assim, 2 aos Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, você percebe aí a distinção. Você encontra Deus o Pai, você encontra Deus o Filho e você encontra Deus o Espírito Santo. Então, há três pessoas que são realmente distintas. Mas, como diz o próprio catecismo, essas três pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno. E quando muitos homens olham para isso, isso faz com que muita gente fique meio que perturbada, como vai sugerir o Gerhard Voss, ele vai dizer que é como que uma pedra de tropeço para tanta gente. E o que seria essa pedra de tropeço para tanta gente? Porque a doutrina da Trindade é uma pedra de tropeço para tanta gente. Ele responde, porque é um mistério que a razão humana não consegue explicar. Os homens não conseguirão explicar simplesmente
pelo uso da razão. Nós veremos mais à frente, aí falarei, fazendo uma citação breve acerca desta realidade. Mas o ponto é que, quando nós afirmamos algo desta natureza, isso gera uma confusão para muitos. E muitos não vão admitir isto, né? Muito pelo contrário, vão reprovar, vão dizer que a gente está inventando coisa, que isso não é explicado ou ensinado na Escritura Sagrada. Isso levou muitos, então, a sustentarem heresias, de fato, que são sustentadas até hoje por alguns grupos. Citando esse comentarista do Breve Catecismo, vale muito a pena ler a obra dele, o Breve Catecismo de Westminster, né, para a classe de adultos, comentado, ele vai dizer o seguinte: as testemunhas de Jeová ridicularizam a doutrina da Trindade. Os membros dessa seita afirmam que aqueles que creem nesta doutrina creem em 3 deuses. Aqueles que dizem isto não são trinitários, eles, né, os testemunhas de Jeová, mas unitários. Isto é, creem que há somente uma pessoa, o Pai Jeová, que é Deus. Eles ensinam que Jesus é um ser criado, não autoexistente como o Pai. E que o Espírito Santo é meramente um nome para o poder de Deus, não a pessoa, como o Pai. Unitaristas sustentam a unicidade de Deus, sobre a qual já falamos, mas negam que existem 3 pessoas distintas que são Deus. Politeístas, expressões para muitos deuses, creem que há mais de um Deus que pode ser chamado Deus, mas não creem que esses deuses tenham uma única essência idêntica ou substância em seu ser. Aí ele diz, os mormons são politeístas. Então é interessante, né? Ele vai estar falando sobre alguns grupos religiosos que são seitas, que em nossos dias os mormons, né? Ou são aqueles da igreja, santos dos últimos dias, né? São eles, né? E tem os testemunhas de Jeová, tem os adventistas também. Esses mormons, eles são bem empenhados, viu? Aqui eles não conseguem chegar, né? Nunca bateu na porta de ninguém aqui na fazenda, eu imagino. Mas onde eu morava, rapaz, chegam de 2, são duplas. Interessante. E geralmente é um de fora e um brasileiro. É um americano, por exemplo, conheci, me deparei com um, que na verdade ele foi fazer uma visita a um primo meu. Aí meu primo ficou, Rafa, vem aqui para conversar com esses caras. Na época eu fui lá e então recebi eles, conversei com eles. Um era um inglês chamado Blanchard e o outro era um cara de São Paulo chamado João Paulo. Isso faz anos. Aí começou a conversa estranha deles lá e realmente eles são uma seita, né? Começaram a conversa nada a ver e foi uma discussão interessante naquele dia. Nunca mais voltaram lá, graças a Deus, foram embora, deixaram comigo uma das bíblias deles e pronto. Mas eles são insistentes e eles são uma seita, né? Eles negam questões relacionadas a uma doutrina que é essencial para a fé cristã, que é a doutrina da Trindade. Essa doutrina ela não pode ser negada. Aqueles que rejeitam essa doutrina, eles são hereges, né? Eles não são nossos irmãos na fé. Mencionando aqui, eu vou ler um trecho um pouco maior, do mesmo autor que acabei de ler aqui, ele vai falar o seguinte. A Escritura também deixa claro que esses 3 são pessoas distintas, embora iguais em poder e glória. Aí ele escreve, na história da igreja primitiva, houve 2 erros graves nos quais os homens caíram enquanto tentavam resolver o mistério da Trindade. Primeiro, um desses foi chamado modalismo. De acordo com essa visão, Deus era uma pessoa, mas que desempenha diferentes papéis, semelhantes a um ator que aparece em uma peça como um personagem e então, depois de uma breve troca de roupas, aparece como outro personagem. Eles criam que, enquanto Deus desempenha o papel de Pai, não há Filho nem Espírito Santo. E quando ele desempenha o papel do Filho, não há Pai nem Espírito Santo. A razão por que isso foi rejeitado pela igreja é bem simples. Porque todas as 3 pessoas da divindade se manifestam ao mesmo tempo.
Nós já lemos esse texto, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Enquanto Cristo estava entre os homens, o Espírito desceu e o Pai falou dos céus. Então, não é possível que somente uma pessoa desempenhasse 3 papéis diferentes, um após o outro. A isso é chamado heresia modalismo. O outro erro foi o monarquianismo, que, salvo engano, é chamado também de patripassionismo. É um outro nome, salvo engano, para essa mesma ideia, posso estar enganado, mas monarquismo. Ele, obviamente, advém da palavra monarca, que se refere ao rei. E a ideia básica era que somente uma das 3 pessoas da divindade poderia realmente ser rei. Os tais, portanto, diziam que Deus, o Pai, era maior do que o Filho ou o Espírito Santo, e não criam que as 3 pessoas fossem iguais em poder e glória. É possível fazer com que esse ensino pareça concordar com a Escritura, uma vez que Cristo disse: o Pai é maior do que eu. João 14, verso 28. Se olharmos apenas para textos como estes, podemos começar a sentir que há alguma verdade nessa antiga perspectiva. Mas quando vemos textos como Filipenses 2,6, podemos enxergar a razão porque a igreja rejeitou esse erro. Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então ele diz: com respeito à sua eterna natureza divina, Cristo é igual ao Pai. É somente com respeito à sua natureza humana e porque tomou sobre si tal humilhação que ele pôde dizer: o Pai é maior do que eu. Lembrando-nos disto, não nos sentiremos atraídos por este erro antigo. O Pai não é maior que o Filho, nem o Espírito é maior que o Pai e o Filho, nenhum é maior que o outro neste sentido. Mas são heresias, não é? E os credos escritos na história da igreja serviram muito para refutar e lançar longe essas ideias que são realmente estranhas. O que nós olhamos para a Escritura e percebemos é que, de fato, há declarações de que o Pai é Deus na Escritura, há declarações de que o Filho é Deus na Escritura, e há declarações de que o Espírito Santo é também Deus na Escritura Sagrada. E nós veremos esses textos brevemente, irmãos, aqui. Veja sobre o Pai o que diz a Escritura em 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Eu vou ler a partir do verso 5. Diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então há um só Deus, o Pai. Aí ele acrescenta: de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então, o apóstolo Paulo, ele é muito claro neste sentido, né? Há a declaração de que o Pai é Deus. E é interessante porque Cristo, orando, ele vai também se dirigir a Deus, o Pai, não é? E ele vai, veja as orações, né, que revela também que são 2 pessoas distintas. Em João capítulo 17, verso 3, você encontra Cristo orando assim, na chamada oração sacerdotal de Cristo. João 17, verso de número 3, a Escritura nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, é interessante porque Cristo aqui ele está orando a Deus, o Pai. Não é? Ele está falando aqui, logo no início, né, no verso 1, ele diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, ele está rogando ao seu próprio Pai. O próprio Deus, o próprio Pai é chamado também de Deus.
Nós poderíamos olhar outras porções, mas nós vamos deixar para que caminhemos também com as nossas outras perguntas. Sobre o Pai, geralmente não há discussão, né? Os hereges sempre falavam que o Deus, ele é o Pai, ele seria divino. O problema geralmente envolvia as outras duas pessoas da Trindade. Mas sobre o Filho também é dito, temos declarações sobre ele. Por exemplo, um texto muito conhecido em João capítulo 1, verso 1. Quando nós olhamos para João capítulo 1, verso de número 1, há a demonstração ali de que este verbo, que é o próprio Cristo, ele só pode ser Deus. Nos diz assim, João capítulo 1, verso 1. São palavras bem semelhantes ao que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não foi Deus, ele era Deus, ele é Deus. É isso, então, que o texto está nos falando. Ele estava no princípio de todas as coisas, criando todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por ele. Como vai nos dizer, e nós veremos, né, mais à frente nas outras perguntas, em Colossenses. Cristo, que é Deus, também criou todas as coisas. Olhando agora para o que diz João ainda, capítulo 10, verso de número 30. João, capítulo 10, verso de número 30. Veja o que Cristo diz, no verso breve, simples. Eu e o Pai somos um. A declaração de Cristo, neste contexto, eu e o Pai somos um. Quando Cristo, em outro momento aqui, acho que em João capítulo 5, ele vai atribuir para ele divindade, isso inclusive vai gerar uma confusão nos homens que não vão admitir essa declaração dele e vão querer até tirar a sua própria vida, porque ele vai atribuir para si a verdade de que ele é Deus, de que ele é o grande eu sou, né? Eles vão entender que ele está dizendo que ele é Deus e eles não vão admitir algo desta natureza. Mas podemos olhar o que diz João também, acerca do Filho, de que o Filho é de fato Deus, em 1 João, agora a epístola, 1 João capítulo 5, verso de número 20. 1 João, capítulo 5, verso 20. É logo no finalzinho do verso, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Aí ele diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A referência é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, são textos, muito bons para nós decorarmos, para refutarmos aqueles que tentam lançar no chão essa verdade de que Cristo, o Filho de Deus, é Deus tal qual o Pai. Um outro texto que poderíamos olhar é o texto de Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso de número 5. A palavra vai nos dizer assim: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então ele está dizendo que Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, ele vai dizer, ele é sobre todos o Deus bendito para todo o sempre. Então, o apóstolo Paulo, ele está em conformidade com as verdades declaradas pelo apóstolo João. Todos eles compartilhavam da mesma verdade anunciada e você não vai encontrar contradição entre o que esses homens sustentavam. E uma verdade que nós devemos também entender e abraçar, porque é uma verdade revelada na própria Escritura Sagrada. Agora, sobre o Espírito, nós veremos uma declaração bem simples e breve. Nós veremos mais à frente também uma declaração sobre o fato de que o Espírito Santo é Deus. E um texto que nós encontramos que faz uma declaração sobre isto é Atos capítulo 5, versos 3 e 4.
Atos, capítulo 5, naquele caso, né, dramático da morte de Ananias e Safira, nós encontramos ali essa declaração tão interessante acerca do Espírito Santo. Diz assim, Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No início, no verso 3, ele diz, para que mentisse ao Espírito. E então ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, perceba que o ponto aqui é que quando Ananias ele conta aquela conversa fiada, a mentira dele diante do próprio apóstolo Pedro, a mentira que ele cometeu, o pecado que ele cometeu, foi contra o próprio Espírito de Deus, que é Deus. Então, é um dos textos, né, um texto que nos ajuda a compreender essa realidade e nós veremos que os nomes, títulos, atributos, obras, culto, são coisas que servem ainda mais para sustentar e fundamentar a verdade bíblica de que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são Deus. Então, como escreveu alguém, a única divindade, a inteira divindade é em cada pessoa e é comum aos três de maneira singular e gloriosa. Eles possuem a mesma divindade, eles possuem a mesma essência, como vai nos dizer, então, a próxima parte, né, da resposta à pergunta de número 9. São três pessoas da mesma substância, iguais em poder e glória. A gente fala sobre substância, a gente fala sobre essência, ou ser, natureza. Em geral, está se referindo à mesma coisa, né? Então, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles possuem a mesma natureza, o mesmo ser, a mesma substância, a mesma essência. Isso geralmente é chamado de trindade ontológica, eles possuem o mesmo ser. Diz respeito à sua própria natureza. Tem aquilo que nós podemos chamar de trindade econômica. Aí diz respeito à atividade ou papel de cada um na obra da redenção, por exemplo, né? Então, nós olhamos para o que diz Efésios capítulo 1 e nós veremos lá na obra da redenção do homem, Deus o Pai escolhendo, o Filho morrendo por quem o Pai escolheu e o Espírito aplicando a obra da redenção no coração daqueles por quem Cristo morreu e que Deus o Pai escolheu. Então, nós percebemos papéis distintos, né, na obra da redenção do homem. Mas eles possuem a mesma essência, né? Cada uma das três pessoas possui a essência divina completa. E a Escritura nos fala acerca disso. Nós podemos olhar dois textos de modo bem breve, né, que trata sobre isto. Nós veremos melhor na pergunta mais à frente. Hebreus capítulo 1, verso 3, vai nos dizer o seguinte. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A gente está falando aqui sobre Cristo. Ele possui a mesma essência, o mesmo ser. Ele é Deus. E o texto que nós já lemos aqui de Filipenses capítulo 2, verso 6, né? O texto muito conhecido, tratando ali sobre a questão da humilhação de Cristo, nosso Salvador. E o texto nos diz, né, verso 5 e 6, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não é? Então, há uma natureza, há uma essência que é igual. Eles possuem a mesma substância e são iguais em poder e são também iguais
em glória. Este é o Cristo que nós servimos, da mesma forma o Espírito Santo e da mesma forma próprio Deus, o Pai. Então, eles somente possuem essa mesma substância ou essência, e o seu ser envolve também os seus atributos, né? Os atributos de Deus são o seu próprio ser. Deus, ele é tudo aquilo, e há coisas que eles então possuem esses mesmos atributos e tudo mais, como nós veremos mais à frente, que serve para deixar mais claro para nós que, de fato, há um Deus que subsiste em três pessoas distintas. E, como vai dizer a última parte, elas são distintas pelas suas propriedades pessoais. Veja, nós não podemos confundir uma pessoa com a outra, né? São três pessoas distintas nos seus papéis. E cada uma delas tem as suas próprias propriedades pessoais, que é justamente sobre o que nós falaremos no próximo domingo, na pergunta de número 10, que vai tratar sobre essa ideia das propriedades pessoais, que envolve o Pai gerou o Filho foi gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então nós veremos isso aqui, de modo particular, esta pergunta no próximo domingo. Mas o ponto é que há um Deus, como foi declarado, há um Deus que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas três são Deus da mesma substância ou essência, iguais em poder e glória. Esta é a nossa fé, esta é a fé ortodoxa. E por mais que nós olhemos para textos como estes, alguns ainda vão ter dificuldade de sustentar algo desta natureza, porque alguns vão pedir um texto que diga assim explicitamente a declaração que eu acabei de fazer, que é a definição apresentada na pergunta 6 do Breve Catecismo de Westminster. Então muitos vão dizer assim, olha, mas onde é que você encontra essa ideia de trindade? Onde é que diz um texto? Não tem nada que diga explicitamente essa verdade. E o que nós sabemos é que não há necessariamente a obrigação de se ter um texto que diga explicitamente isto. Esta é uma verdade que é extraída do corpo da Escritura como um todo, que nos leva a uma conclusão lógica que é inescapável. Ao final das três perguntas, pergunta 9, 10 e 11, que nós veremos, nós concluiremos inescapavelmente, é impossível, a não ser que não sejamos honestos, que Deus, há somente um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Então, a dedução ou a inferência, o uso, então, desse princípio importante de interpretação, nos ajudará a compreender isto. Quem negava essa questão do uso da comparação de um texto com o outro, que me leva a concluir uma verdade inescapável, no passado eram os heterodoxos, não os ortodoxos. É o que levou, então, os homens, no princípio, a negar a doutrina da Trindade, e que fez com que os teólogos se reunissem e confeccionassem os padrões chamados credos, em oposição à heresia sustentada por eles. E quando você pega os credos, você vai ver várias referências bíblicas semelhantes ao Catecismo Maior e Breve Catecismo, que juntos, comparado um texto com outro, leva você a concluir essa verdade. Há um Deus que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que, como mencionei no início, a doutrina da Trindade, ela é algo que as pessoas têm dificuldade porque elas querem encaixar na razão. E o ponto é, a doutrina da Trindade, ela não é contrária à razão. Ela não é contrária à razão do homem. A doutrina da Trindade, ela está acima da razão do homem. Esse é o ponto. O homem, pelo simples uso da razão, ele não vai conseguir compreender isto, porque há um elemento a mais que é fundamental neste processo. Thomas Watson, ele vai escrever dizendo assim, e nós concluiremos com as palavras dele. A Trindade é puramente um objeto de fé. O riacho da razão é muito raso para tentar entender esse mistério. Mas onde a razão não pode boiar, a fé deve nadar. Vou repetir.
A Trindade é puramente um objeto de fé. O riacho da razão é muito raso para tentar entender esse mistério, mas onde a razão não pode boiar, a fé deve nadar. A fé é o elemento fundamental para abraçarmos essa verdade gloriosa como revelada na própria Escritura Sagrada. Como mencionei, trata-se de uma verdade que é indispensável para a fé cristã em todos os aspectos, viu? Da nossa própria vida. E implica também a negação disso em questões eternas. Porque se Cristo não é Deus, o Espírito não é Deus e coisas dessa natureza, a nossa salvação também está em jogo neste ponto e o modo que nós vivemos também. Então trata-se de uma doutrina que é essencial à fé cristã. Se alguém diante de você negar essa doutrina, saiba, essa pessoa não é seu irmão em Cristo. Ela precisa ser orientada acerca deste ponto que é fundamental. Aí, para concluir, só queria recomendar esse livro aqui. Não sei quantos sabem ou conhecem, mas o nome do livro é O Conhecimento da Trindade, do Ryan McGraw, lá do Greenville, né? O Conhecimento da Trindade. Aí, pensamentos práticos para a vida cristã. Aí ele vai falar sobre várias questões aqui relacionadas à doutrina da Trindade. Ele vai falar o que é a piedade trinitária, a Trindade no Novo Testamento, a Trindade e o plano de salvação, a Trindade e como o Pai nos salva, a Trindade e como o Filho nos salva, a Trindade e a encarnação de Cristo, a Trindade, a vida e o ministério de Cristo, a Trindade e a morte de Cristo, a Trindade e a ressurreição de Cristo, a Trindade e a ascensão de Cristo, a Trindade e como o Espírito nos salva, a Trindade e a doutrina da adoção, a Trindade e a reunião de oração, a Trindade e a igreja, a Trindade e os dons espirituais, a Trindade e o culto ao Senhor. Ele vai falar sobre vários aspectos relacionados a Trindade, como isso está inerentemente ligado à nossa vida, em particular, bem como comunitária. Então, um texto e um livro muito bacana, publicado pela editora de um amigo meu, Vitor Cortial. Ele está lá no Greenville hoje, está estudando. Ele fez uma boa parte do curso online, né, e agora está lá estudando. Acho que Paulinho deve conhecer ele. O Vitor Cortial é irmão do Felipe Cortial, que terminou há pouco o seminário também. E eles juntos, né, eles têm publicado nessa editora chamada Aliança Publicações. Então vale muito a pena entendermos isto e vermos como isto é proveitoso. Conhecimento da doutrina, ele não nos afasta de uma vida de prática piedosa. Na verdade, o conhecimento dessas verdades nos conduzem a vivermos piedosamente. Por essa razão, a necessidade de buscarmos conhecer mais o nosso Senhor, o nosso Deus Trino. E aqui a gente conclui o nosso estudo de hoje. Não sei se algum irmão tem algo a acrescentar ou alguma dúvida.